Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. No programa de ontem falávamos a respeito da grande dama da cultura amazonense, Edneuza Sado. E hoje nós temos que continuar essa história conversando aqui com o autor da sua obra, Adailson Veiga, nesse papo que não pôde terminar. Não, rendeu. Não deu, não coube num episódio que bom, né? só. Que bom. Que maravilha. Bom, nós terminamos a fase carnaval e nós vamos entrar na fase boi, porque como a gente falou, Edneuza era sazonal, Era né? sazonal, Ela era sazonal, atemporal, ela era tudo. Então, a Edneuza, ela transita também no Festival de Parintins, tá? Então, em 86, ela é convidada pelo Zécito Assayag, que era da diretoria do Caprichoso na época, a assumir a apresentação do Boi Bumbá. Então, em 86, ainda não se falava muito em diversidade, em minorias, né? Em papel da mulher. Muito não falava nada. Era ainda, a gente estava saindo do regime militar, a gente estava na época se entendendo do padrão, ainda, né? Tudo era um padrão pré-definido. E Edneuza, ela quebra um tabu, porque ela vai ser a primeira mulher apresentadora de um item masculino, não é? Onde somente homens poderiam apresentar aquilo. Então ela, como mulher, quebra isso. Ela é a apresentadora do Boi em 86, do Caprichoso. Então ela entra para a história, né? Então isso não foi quebrado até hoje, né? Temos a Márcia Siqueira, mas a Márcia Siqueira ela é da parte musical, né? Ela canta, e ainda não foi ainda a intérprete oficial. Canta, encanta, emociona. Maravilhosa, minha amiga. Mas a Edneuza não, ela foi realmente o item, né? Ela foi julgada pelo item apresentador. E aí ela começa também a circular pelo folclore. Aí ela tem uma dança que ela funda na Praça 14, que é a Saterê Maué, né? Ai, meu Deus! Na verdade, Edneuza queria era movimento, né? ela vivia assim, né? Ela não conseguia estar parada. E eu vou contar essa história no final agora dela. Porque Edneuza morreu trabalhando. Edneuza era hiperativa. Hiperativa, Sem diagnóstico. Ela ajuda, né, uma escola, um grupo de dança chamada Dança Saterê Maué, e ela vai para dentro das florestas pesquisar sobre a cultura, o tipo de vida que tinha aquelas pessoas, aquelas populações originárias, e trazia isso para montar os espetáculos. Então havia pesquisa. Então já havia um fundo de pesquisa. Ela não ia para a cena crua, sem base. Sim, e o que era uma coisa rara E isso deixava época, o trabalho dela diferente, sabe? As pessoas irem para a fonte, pesquisar. E aí é quando ela monta o grupo Simetria Norte, que é um grupo que vai trabalhar para turistas em navios cruzeiros. Olha. Então ela faz esse lado de Edneuza, ela faz shows ela fazia shows nacionais e internacionais para uma plateia de americanos, holandeses, chilenos. Então os cruzeiros a contratavam, que ela não aprontava dentro de e ela com seu grupo de Simetria Norte, que era um grupo regional, contava a história do folclore amazônica, né? Do nosso boi, do índio, do guerreiro e tal. Isso quando ela tinha sido já funcionária da antiga Emantur, não é? Porque... Desculpa, mas eu só tô imaginando Edneuza confinada dentro de um navio de cruzeiro. Mano. Desculpa, mas foi impossível não imaginar aqui a confusão que ela não estava arrumando com a tripulação. Tu imagina aí as peripécias que ela conseguia causar nesses eventos. Mas isso era a vida dela. A Edneuza, ela foi uma pessoa que ela viveu aonde ela quis viver. Ela teve os amores que ela quis ter. Ai, conta um pouco dos amores. Vou contar, né? Ela me proibiu em vida. Mas, Edneuza, me dá licença, que agora eu vou contar. Desculpa, querida, mas já morreu, prescreveu. É muito interessante, assim, a Edneuza, ela teve 4 filhos, tá? E os 4 são de pais diferentes. O que já era um tabu na né? época. O primeiro filho dela, ela teve, né, na década de 60,
e não ser casada. Nossa! E ela ficou grávida, filha de uma família de descendência árabe, conhecida. Sírio. Nossa, era um negócio assim muito estranho, e ela não estava nem aí, né? Não estava nem aí. Então, a Edneuza, ela foi quebrando esses tabus, né, de se colocar onde ela bem entendia. Eu me lembro muito bem que era, assim, tipo, um dos maiores xingamentos que se podia dizer a uma mulher. Eu já era que ela falar o quê? que ela é mulher solteira. Não, é isso? Que ela tinha um filho de cada pai. Naquela época, para algumas mulheres, era algo vergonhoso, Nossa. né? E sabe o que ela me disse quando eu perguntei dela? Eu falei, Edneuza, por quê um pai para cada filho? Criatividade. Ela disse... 2 com o mesmo é uma falta de eu criatividade. Eu nunca vi nada... Por que tanto homem e eu vou querer ter 4 filhos só de um homem? Que bobagem! Que falta de criatividade! Que falta de criatividade! Eu quero ter experiências. E outra coisa, a minha família não é tradicional, eu não gosto de família tradicional, onde a mãe, o pai... Não, a minha família é como eu quero montar. Então eu via um cara bonitão, gostosão, me apaixonava por ele e dizia, eu quero ter um filho contigo. E eu ia e eu tinha um filho com ele. E acabou. E eu não queria que ele criasse, não. Porque eu trabalhava... Só queria o DNA dele. E eu gostava de militar, tá, Daílson? Adorava uma farda, né? Então o pai do último filho dela... Não podia escutar apito. O filho dela, o Marco Issado, ele é... O pai dele é médico militar, tá? Mas por que ela gostava de militar? É porque ela tinha fetiche mesmo, não, tá? Mas não é só isso, não. É porque ela gostava de homens diferentes, bonitos. Agora Trícia, vamos lá, no fofocar aqui. Imagina o que ela não aprontou. Não, Unidos da Selva, mana. Os militares lá convocando ela e ela foi... Tu acha que ela foi infeliz pra lá? Nada, ela foi morta de feliz, com a intimação debaixo do braço. Ela foi primeiro fazer o reconhecimento dos brincantes, né? E tem uma história muito interessante, que a Edneuza, durante muitos anos, ela foi símbolo sexual. Tu vai ver umas fotos dela aí bem sensuais, dela no espetáculo do Sérgio Cardoso, Shopping Center, que ela tá sem calcinha, um vestido até aqui, partido, e ela fica nua em cena, e no dia seguinte o DOP estava na casa dela. Mas aí ela já resolvia, porque ela já era íntima dos militares. Isso em 82, em pleno regime militar, Edneuza tirava a roupa no palco do Teatro Amazonas. Depois do espetáculo, o DOPS ia atrás dela. E aí o Márcio Souza se metia, o Sérgio Cardoso se metia. Ela já era uma pessoa muito conhecida, né? As autoridades a amavam. Isso facilitava um pouco. E mas facilitava ela foi... também que ela já tinha um trânsito ali. Ela já tinha um trânsito. Mas ela foi uma transgressora nesse sentido. Imagina, né? essa pessoa num palco sem calcinha, gente. Era uma loucura, né? E aí, a Edneuza, ela morreu trabalhando. Com 76 anos, ela morreu com 78, 76 anos ela estava escrevendo espetáculo, participando de leis, dos editais. Ela ganhava vários editais, inclusive ela montou uma peça e me convidou para fazer, que foi dirigido por ela, que foi uma experiência maravilhosa, que foi Nós Medé, do Zé Maria Pinto, que é amicíssimo dela, que ela montou e dirigiu esse espetáculo. Ela já, faltando 2 anos para ela morrer. Então, assim, ela morreu praticamente em cena. Ela já não andava mais normal, ela foi para o espetáculo de cadeira de roda. E aí? Vai ficar em casa? Tem cenas dela aqui. Qual a atividade com Tem nível... cenas dela aí no livro, ela de cadeira de roda, fazendo espetáculo no teatro, no Festival de Estado da Amazônia, sendo homenageada. Então, a cadeira de roda não era nem um limitador para ela. Ela foi uma pessoa fantástica. Edneuza é uma estrela, as estrelas não morrem. Eu acho que a Edneuza, ela está viva, e isso tudo que ela fez a deixa mais viva ainda. As memórias, o livro, o carnaval, a família, o folclore, o caprichoso que ela amava, a Portela que ela amava, a Aparecida, que foi a grande menina que ela dizia que ajudou a criar e a nascer. A grande vitrine dela para o grande público, né? Então isso tudo imortaliza a Edneuza. A Edneuza, ela é imortal. Com certeza. Né? Ela vai ser lembrada por muitas gerações ainda, vai se ouvir falar muito de Edneuza, porque o legado dela, a contribuição dela para esse estado com relação à cultura é imensurável, né? Que nós chamamos de o imaterial, né? Sim. É a obra imaterial, aquilo que fica.
que é aquilo que não tem valor, que a gente não consegue precificar. Não é um quadro, né? É algo que... Ei, não fala de quadro que a gente vai arrumar confusão com... Com quem? Com teu pai? Com vários amigos nossos. Vamos falar que ela não é um item de prateleira. Ela não é um item de prateleira, exatamente, você entendeu bem. Ela não é um item de prateleira, né? O que ela deixou pra gente é imaterial. Não é essa contribuição que vai ficar para todas as gerações. Edneuza, por exemplo, era convidada para palestrar dentro da UEA, uma academia de arte, uma academia de teatro. E ela nunca frequentou uma universidade, mas era convidada para falar da sua experimentação de conhecimento notório, né? Ajudava os estudantes nas suas pesquisas. O livro, ele é também um livro de pesquisa, porque ele traz, por exemplo, como é que ela desenvolvia a sua técnica de interpretar. E aí eu chamo ela de intuitivo técnico, né? Que ela mistura um pouco da técnica do teatro brechtiano, Stanislavski, que são grandes teóricos do teatro mundial, mas ela misturava também com o fazer amazônico do homem regional. Isso aqui tudo encantava Edneuza, né? A floresta, a mata, o rio, o peixe, a cabocla, o índio, o guerreiro. E ela trazia isso para os seus espetáculos. Então ela misturava. Pouca gente valorizava o regional, né? Ela já tinha como sua fonte de pesquisa. Então ela misturava a técnica europeia, digamos assim, né? Russa de teatro, com o fazer amazônico. Então ela misturava isso e ela dava... Ela era a própria Nações Unidas, Ela né? a própria Nações Unidas. E também, naturalmente, ela tinha um talento nato. Ela nasceu atriz, então isso também facilitava, que era dela. Ver Edneuza em cena era uma experiência fantástica, né? Quem não conseguiu assistir Edneuza em cena vai ver apenas nos livros, nos contos e Mas olha, nos o que a vídeos. gente tem de foto aqui dá para representar bastante o que era a Edneuza. Quem sabe um documentário baseado nesse livro. O roteiro já está pronto, né? Que foi também contemplado na Lei Paulo Gustavo pelo Estado. O roteiro dela está pronto, falta só ir para as telas, né? Vamos fazer, estou te convidando. Ao vivo aqui. Olha só, olha aqui. A promessa aqui tá sacramentada. Olha, Trícia, eu vou te cobrar. Pode cobrar. Já tá sacramentada aqui, ó. Ao vivo, a cores. Não tem mais desculpa. Mas a gente já rasgamos a seda. Não, peraí que a seda vai ser rasgada no próximo bloco. No próximo bloco, eu quero as histórias não autorizadas de Edneuza Assado. A gente volta já. Voltando aqui para esse, quem sabe, o último bloco. Falando sobre a nossa grande dama, Edneuza Assado. O que mais que temos para falar sobre ele? Olha, tem uma história para finalizar, né, que o Márcio Souza aqui conta, mas está no livro também, que é a fuga da Edneuza Assado. Esse é o tema. A Edneuza estava montando o último espetáculo com o Márcio Souza, né? Não sei se era o Elogio da Preguiça, não lembro aqui o nome da peça, mas a Edneuza era um dos papéis principais desse espetáculo, né? E a Edneuza simplesmente sumiu. Estava em plena temporada, tá? Eles iam para Brasília, no projeto Mambembão, né? Que é como se fosse hoje uma Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc. E o Márcio, procurando a Edneuza desapareceu. Jesus. Ninguém sabia da paradeira da Edneuza nem nada. Foi sequestrada. E o Márcio, contrariadíssimo, né? Márcio Souza, cancelou a temporada. Ai, meu Deus. E devolveu o dinheiro pro governo, né? Mas não tinha substituta? Não tinha, porque ela tinha que viajar, tipo assim, daqui a uma semana. Não tinha tempo para montar isso. Né? Era uma viagem, tinha que trocar nome, passagem, não tinha como. E aí a Edneuza não apareceu. E aí o Márcio Souza coloca uma nota no jornal A Notícia.
Ai, peraí. Imaginem o panorama. Peça montada, edital já conquistado, tudo certo. E onde está a Edneuza, velho? Edneuza, aí o Márcio coloca uma nota no jornal para explicar por que o grupo ia sair de temporada. Que a Edneuza tinha morrido de dengue e que tinha sido enterrada no cemitério São João Batista, do lado da sepultura de Santa Etelvina, que era a padroeira dos lesos. Isso é verdade, o Márcio mandou publicar isso. Repete essa história, peraí. Jornal A Notícia. Jornal A Notícia. O Márcio se explicando, coitado, para a sociedade. Por que ele não ia mais fazer a temporada? Gente, tendo que devolver dinheiro, que loucura. Porque a Edneuza tinha morrido de dengue e tinha sido sepultada no São João Batista, do lado da sepultura de Santa Etelvina. Que era a padroeira dos lesos. E aí fecha... claro que ela apareceu para bater boca. E aí fecha a matéria, passou-se alguns meses, Edneuza aparece do nada. E volta pro espetáculo. E ela volta a fazer a peça e encerra. Ela não voltou para se retratar, não? Não, há uma história aí, né, que o Márcio diz que ela fugiu com um grande amor, né? Que esse sem cara, dar tchau. Sem dar tchau, que foi aqueles amores avassaladores, né? Que aí o cara levou ela para outro estado. Dizem que levou para o Mato Grosso, outros dizem que levou para Minas Gerais. O destino não interessa. Outros dizem que levaram para o Rio de Janeiro. E aí eu perguntei isso dela, porque isso é um fato, realmente aconteceu isso. Ela disse, realmente eu... Não, mas eu me admiro. Ela devia estar em algum lugar incomunicável para ela não ir para o Jornal A Notícia pedir direito de resposta, direito de resposta, exatamente. Xingar o Márcio Souza. E aí quando ela volta, eu perguntei dela na entrevista, falei, Edneuza, que história é essa desse sumiço que o Márcio Souza conta? Ela disse, Edailson, eu realmente sumi, mas eu não queria falar sobre isso. Só diz que foi por amor. Motivos não reveláveis, sei lá, uma coisa assim. Inventa uma história. Mas eu dei um tempo mesmo, eu precisava. Ponto. Sem dar tchau. Sem dar tchau. Né? E gente, foi isso. Que né? loucura. Então, essa é uma das histórias cabeludas, né? Trabalhar com a arte é para poucos, né? Porque, olha, eu vou te contar. É verdade. Mas teve uma razão do motivo dela, do sumiço dela, que sim, ela não autorizou. Artista... Ela não autorizou a divulgar, mas teve uma razão por ela ter sumido. Assim, não foi porque ela quis, assim. Não foi bem querendo, né? Teve um fundo. Ela foi querendo, né? Mas Nick, quando ela chegou lá, ela mudou de ideia. Exatamente. E tem uma outra história. Dá tempo ainda, Trícia? Claro, uma outra história? Claro. Tem uma outra história com Aníbal Bessa, tá? Ela estava montando um espetáculo infantil, que ela não gostava muito, né? Mas ela foi fazer um espetáculo infantil. Só se fosse bruxa. E ela fazia uma bruxa, né? E aí o Álvaro Braga convidou o Aníbal Bessa para assistir o ensaio geral, né? Com figurino, com iluminação e tal, no Teatro Amazonas. A Edneuza aparece de bruxa escandalosa, né? E ela representava o mal, né? A parte negativa da peça. Aí o Aníbal Bessa falou assim, Álvaro, a Edneuza tá muito boa na bruxa. As crianças vão amar essa mulher. E o bem aí nem aparece. Troca ela de personagem. Não deixa ela fazer a bruxa não, senão todo mundo vai sair influenciado por ela, né? E aí o Álvaro disse, é mesmo, né, Aníbal? Chamou a Edneuza. Se a Edneuza, tu vai fazer agora uma flor. Putz! A Edneuza, chateadíssima, o espetáculo, tipo assim, ia estrear daqui a 2 dias, né? Ela disse, olha, Dailson, eu só fiz porque eu sou profissional. Mas eu fiquei com ódio do Aníbal Bessa. E ela não foi às vias de fato com o Aníbal Bessa? Não foi não. Aí ela decorou o texto de novo, fez esse personagem pequenininho, né? E aí depois da estreia no Teatro Amazonas, ela saiu da peça, nunca mais voltou. Ela disse, não gostei do que fizeram. Então é outra história, assim... trágica e engraçada, né? Que envolve grandes nomes, flor, né? Que envolve grandes nomes, que Aníbal Bessa, Márcio Souza, são grandes figuras da nossa cultura, né? E estão presentes na vida dela. E qual foi a última peça que ela participou? Ela foi de autoria dela, foi Uma Rosa, um Beijo, um abraço, uma coisa assim,
que foi um espetáculo que ela criou o texto, né, e ganhou a lei, se eu não me engano foi a lei... Rouanet. Não foi Rouanet. Antes da Paulo Gustavo tinha outro nome, que era ProArte. ProArte. Ela ganhou ProArte e ela montou esse espetáculo. Ela já tinha montado um outro antes, que foi Saudades do Adolfo, que também é texto dela, que ela faz uma homenagem ao mercado Adolfo Lisboa, que foi onde ela cresceu, corria quando era criança, porque ela morava ali no centro, na Miranda Leão, né? Então, quando ela era criança, onde ela brincava era ao lado do Imagina para ela com aquela fartura de cores e sabores. Então, aquilo, como fez parte da infância dela, ela montou esse espetáculo Saudades do Adolfo e Um Beijo, Uma Saudade e Uma Rosa, lembrei. Que ela montou esses 2 espetáculos. E Um Beijo, Uma Saudade e Uma Rosa falava sobre o quê? Falava sobre as memórias afetivas da década romântica de 60 da cidade de Manaus. Ai, que lindo! Os amores, os encontros, os desencontros, daquela juventude que ela fez parte de algumas figuras. Então era um espetáculo saudosista, muito bonito, né? Que eram, na verdade, memórias dela, afetivas, que ela colocava no palco, né? E depois Saudades do Adolfo, que também fazia parte da história dela. Saudades do Adolfo é a infância e a outra a juventude. Juventude, né? Exatamente. E aí... E depois ela não quis escrever, deixou pra ti, né? Que a parte suja, ela falou, não. Exatamente. O que é puro, belo, é comigo. Mas a Edneuza me ajudou muito na escrita, porque como ela estava ainda viva, ela foi me dando material, né? Eu fiz mais de 30 entrevistas com a Edneuza gravada. Nossa! Então eu tenho esse acervo na minha casa dela falando dos causos, né? Aguardem o documentário, hein? Aguarde o documentário que a atriz vai dirigir. Que já está pronto o roteiro. Vai estar prontinho para ela, só para ela montar o elenco dela e botar. Meu amor, já estamos. Então, Edneuza morreu nos palcos, né? Ela morreu e hoje no Festival de Teatro da Amazônia tem uma mostra que se chama Mostra Edneuza Sado, que é a mostra paralela. Como tem a mostra agora Chico Cardoso, né? Então é uma outra mostra, que são de espetáculos nacionais que não vão concorrer, uma coisa assim, que não é da mostra competitiva. Então que é a mostra Edneuza Sado, que é a paralela, a mostra Chico Cardoso e tem a mostra Jurupari, que é a mostra oficial que concorre aos prêmios, né? Então assim, Edneuza, ela continua recebendo as suas homenagens, né? Por todos por onde ela transitou, né? E merecidamente. E hoje, né, no século XXI, que não existem tantos tabus, Edneuza ainda seria considerada uma pessoa para frente. Sim, né? Ela sempre foi. Ela nunca gostou de regra, tá? Apesar de ser uma pessoa muito disciplinada. Profissional. Muito profissional, disciplinada, mas ela não gostava muito de regras. Se ela quisesse fazer algo que alguém ia achar ruim, ou que alguém ia dizer, olha, você está fora da sociedade, você vai pegar mal, ela pouco se importava com isso. Ela queria realizar o desejo dela. Então ela finaliza o livro dizendo assim, eu estive onde eu quis estar. Como Edneuza, como mulher, eu me posicionei, por isso às vezes era um pouco autoritária, era territorialista, eu defendia meu espaço porque era necessário, porque eu era mulher e eu tinha todo um preconceito que eu carregava atrás, né? Para poder era mulher, me colocar. Era mãe solteira. Mãe solteira. Era mãe de filhos com múltiplos pais diferentes. Parceiros, né? Era artista. Era artista. Era cantora, se desnudava. Ou seja, era Ela era um mix perfeito, né? Um mix perfeito do que não se podia ser na época que ela viveu. Então ela... O Chico Cardoso fez um depoimento para ela, o Chico Cardoso não era vivo na época, e ele começa o depoimento dizendo assim, as Edneuzas Sados são tão raras que elas nascem a cada 100 anos. Olha, graças a Deus temos a nossa Edneuza Sado. Então, assim, são depoimentos maravilhosos. Inclusive do Matheus Nastergari, que está aqui no livro. Olha, isso eu quero que ouvir. É meu amigo,
E o Matheus escreveu um depoimento para ela emocionado, porque foi uma atriz que ele amou dirigir, né, no filme A Festa da Menina Morta, que deu para ela, inclusive, projeção em Portugal. Sim. Esse livro, inclusive, tem cópias dele em Portugal, tem na França, tem na Itália. Mas conta o que das pessoas que conheciam ela que mandaram pegar. O que o Matheus Nastergaile falou de Edneuza? Ele compara Edneuza Assado com Fernanda Montenegro. Nossa. Ele fala assim que... ele fala que... Profundo, hein? Ele fala assim, nós temos vários Brasis, ele começa o texto, né? E cada Brasil tem uma Fernanda Montenegro. E aqui nesse Brasil da Amazônia, vocês têm uma Fernanda Montenegro. Vive Edneuza Assado, a representante do teatro brasileiro de vocês. É uma Fernanda Montenegro. Então essa analogia é muito forte, né? Grande dama do teatro brasileiro sendo comparada à grande dama do teatro amazonense. Daí o título dela, né? Dama do teatro. Então a Edneuza, ela é realmente um ícone e ela era uma grande artista daquelas mulheres poderosas, empoderadas, né? Que inspirava outras mulheres e espero assustava os homens. Porque ela era muito independente, né? Assustava e ao mesmo tempo atraía, né? Que ela seduzia por ela ser tão imperativa, né? Tão imponente, né? Então isso também de certa forma atraía os homens e ao mesmo tempo afastava, porque ela se tornava um desejo, né? Ela era um símbolo, né? Símbolo sexual. Desejo proibido. Um desejo proibido. Então, Edneuza representa tudo isso. Eu sou muito grato por ela ter me emprestado a história dela para eu contar. E eu contei isso com muita emoção. E eu sou muito grata por você vir aqui contar no nosso programa. E eu te agradeço também. Vai ficar rasgando seda aqui um pro outro. Não. Já temos um programa aqui já organizado que é fazer o documentário dela, exatamente. A respeito dessa história que não cabe em um programa só.